Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da primeira semana BIM Experts com o tema BIM para pequenas construções. Aqui é o Arthur Bessone novamente, nós nos apresentamos aí na primeira sessão desse evento, na qual a gente introduziu o BIM e mostrou 25 usos do BIM, né, para os seus empreendimentos, e agora a gente vai falar um pouco sobre engenharia de estruturas, sobre modelagem estrutural. Então, só para deixar bem claro, o, o tema, o foco, né, dessa apresentação é a modelagem de elementos estruturais em Revit. Então, nós vamos falar sobre um pouquinho de concepção, dimensionamento, mas o foco mesmo é a modelagem, tá? A gente não teria tempo para fazer isso de forma detalhada para todo o projeto. Então, para iniciar, a gente vai fazer uma introdução rápida sobre alguns conceitos importantes que envolvem o BIM e as estruturas. Vou apresentar para vocês alguns links de plataformas como a TQS, Tecla, e vocês vão poder pesquisar isso em outro horário. Então, vamos iniciar. Então, primeiramente, por que o BIM na engenharia de estruturas? A gente começa essa pergunta respondendo aí qual é o objetivo do projeto de uma estrutura. A proposta desse material aqui foi o que a gente apresentou no Autodesk University Brasil 2016, então ele está disponível no site para download, mas o pessoal do Acesso Ouro também estou colocando isso lá na plataforma, tá? Então, o objetivo do projeto de uma estrutura é conceber, né, de forma sustentável elementos que suportem a arquitetura proposta através de três etapas básicas, que é a concepção, o dimensionamento e o detalhamento. Então, o BIM a gente vai focar muito na parte de concepção, porque eu acho que é a etapa mais importante do processo de uma estrutura, né, de um projeto estrutural, e o dimensionamento e detalhamento são consequências de uma boa concepção. Então, eu vou só adiantar aqui para mostrar para vocês alguns exemplos que a gente já discutiu na primeira aula, mas que através de metodologia BIM e programas de elementos finitos, ou seja lá qual o tipo de metodologia empregado, nós conseguimos trabalhar com mapas, né, de força. A gente consegue ver aqui toda a questão de como é que os esforços eles estão sendo distribuídos pela estrutura, seja através de diagramas de momento fletor, esforço cortante, normal, entre outros, tá? Além disso, quando a gente faz os nossos trabalhos, a gente já consegue aí ter uma tabela de vergalhões, na qual a gente vai ter comprimento, peso, né, diâmetro de barras utilizadas em Revit. Assim como outros programas de engenharia estrutural, como o TQS, como o Ebere, que já nos dão tabela de vergalhões. A questão é que eu já vi erros em programas como o Ebere e TQS em alguns momentos de não gerar completamente a tabela de vergalhões, e isso, pelo menos comigo, nunca aconteceu com o Revit, mas a gente vai entender aí qual a vantagem e desvantagem de cada um deles. Para estruturas metálicas, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o Tecla, que é outra ferramenta, para mim, uma das melhores na área. Mas com o Revit a gente também consegue fazer alguns processos, seja de colocação de parafusos, né, chapas. Então tudo isso é possível. Arthur, é o meio mais fácil? Não, mas pode ser o meio mais acessível. Né? Eu acho que assim, para estruturas metálicas em geral, eu considero o Tecla como a melhor solução. Mas é possível fazer em Revit, sim, é possível fazer em Autodesk Advanced Steel, em Robot e outras ferramentas, tá? Então só passando aqui alguns conceitos. Laje nervurada. Estou trazendo esses conceitos iniciais só para discutir alguns temas. É possível também fazer em Revit laje nervurada, apesar de não ser algo padrão do programa. Então, o Revit ele não já vem com uma ferramenta laje nervurada. Você tem que criar muitas vezes manualmente. E a forma mais fácil que eu acho é fazer a estrutura concepção no Revit, jogar para o TQS. Lá no TQS você faz sua laje nervurada e exporta novamente para o Revit. Com isso você vai ter um resultado bem mais simples de ser obtido. Avançando aqui, são apenas algumas imagens, né, de projetos no Revit, mas vamos para algumas perguntas. Por que o BIM, então, na engenharia de estruturas? Por que é que eu devo sair apenas do meu Eberic? Por que é que eu devo sair apenas do meu TQS e passar a utilizar uma integração entre BIM e esses programas? O primeiro é porque é BIM. A gente já viu a introdução, a gente já viu o que é que o BIM se propõe, quais as possibilidades. Então, o mercado todo está indo por esse caminho.
todo mundo está começando a migrar para o BIM, então você não vai também ficar de fora. O segundo ponto é porque ele auxilia na concepção estrutural. A gente vai ver aqui que a gente vai importar a arquitetura criada pelo Renato na terça-feira e a gente vai trabalhar em cima dela. Então é muito mais fácil você conceber em um ambiente de visualização tridimensional. Além disso, a gente tem interoperabilidade com outras disciplinas. A gente consegue integrar o nosso projeto com elétrica, com hidrossanitário, a gente consegue integrar todo esse modelo em uma plataforma como Navisworks, que a gente ainda vai ver em uma sessão futura, e com isso a gente consegue extrair muito mais informação dos nossos modelos, tá? Sem contar uma melhor qualidade de projeto. Então, em geral é isso, sempre tentando evitar aquele probleminha que nós apresentamos na primeira sessão, que é problema de compatibilização do projeto, essa questão de ter que furar a viga, questão de ter que quebrar a viga baldrame e começar tudo de novo. Então isso aí eu acho que a gente tem que começar a esquecer. E aí alguns softwares utilizados já para a gente começar a citar, a gente poderia citar o próprio Revit Estrutura, que ele é muito bom no lançamento da estrutura em questão, só que o Revit ele não calcula, tá pessoal? Então é uma pergunta que sempre vem à tona. O Revit ele faz dimensionamento? Não. Você pode fazer o dimensionamento através de plataformas como o Dynamo, através de programação de API, só que ao fazer isso você estaria começando a criar um novo TQS ou um novo EBERIC, o que não faz nenhum sentido, porque você iria estar gastando um tempo ali considerável para colocar toda a informação de normas 6118, norma de aço. Então é um trabalho que eu não vejo viabilidade financeira. Arthur, mas eu quero fazer, sei lá, na minha tese de doutorado. Ótimo, você pode fazer um programa desse. Inclusive, compartilha comigo se você fizer, eu vou ficar muito grato. Mas, é como eu disse, é algo realmente que financeiramente eu não vejo muita atratividade. Então, a grande vantagem de modelar no Revit é porque ao fazer a nossa estrutura, como nós vamos ver aqui, a gente vai fazer uma menor, né? A gente vai fazer a mesma casa que foi feita pelo Rui e pelo Renato nas sessões de elétrica, hidro e também de arquitetura. A partir do momento que nós modelamos fundações, pilares, vigas, todos elementos estruturais, o Revit ele já nos cria um modelo analítico do projeto. Então a gente vai ter um modelo geométrico, o modelo 3D, e a gente tem um modelo analítico, que são apenas as barras, né, linhas e planos, para que seja feito o processamento através de análise estrutural. Então, nós temos alguns passos. A gente cria a estrutura, nós definimos as condições de suporte, se vai ser engastado, se vai ser livre, né, em algum dos eixos, e depois disso a gente faz o lançamento dos carregamentos e aí a gente vai ter os elementos constituíveis para uma análise estrutural. A vantagem disso é porque ao modelar no Revit a gente já consegue jogar o modelo de forma automática para o robô, o robot, e para softwares como o TQS. Então hoje, uma pergunta que o pessoal geralmente faz é com relação à tecnologia nacional. Hoje, a plataforma que eu vejo mais avançada nisso é o próprio TQS, que ele já está reconhecendo, inclusive, carregamentos de paredes, furo em viga. Você consegue exportar o modelo diretamente sem ter que remodelar essa estrutura no TQS, então já é um ganho considerável para quem esteja trabalhando com estruturas. O Robot, tem aí o Lee Chong, que deve estar por aí, né? Que é um fera na área do Robot, é um grande incentivador dessa plataforma no Brasil. E sim, o Robot ele também pode atender às normas nacionais. Tá? Ele, por padrão, é um programa, né, americano, então ele tem as normas não do nosso país, só que a gente consegue colocar essas informações lá dentro. E, sinceramente, é algo fácil de ser feito. Teve uma apresentação no ano passado do Gustavo, o mineiro Gustavo aí no AU Brasil, que ele mostrou isso de uma forma muito interessante, como ele utiliza o Robot para tudo. E a vantagem do Robot é porque é um programa de elementos finitos, então você consegue calcular tudo do seu projeto em um programa só. Por exemplo, muitas vezes o usuário TQS ou EBERIC ele não calcula caixa d'água, ele não calcula piscina no software, às vezes é melhor fazer à mão,
ou através de outro elemento de programas de elementos finitos. Já quando você está no Robots, você consegue fazer tudo num lugar só. Tá? Então, claro, cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas é apenas uma breve introdução para mostrar a vocês. E falando de TQS, esse aqui é uma imagem de uma planta, digamos assim, de forma, claro, não está detalhada, é apenas um modelo no Revit. E só para vocês entenderem o que é que acontece quando a gente importa esse modelo dentro do TQS. Então, isso é o que acontece. Ele já consegue ler todos os elementos estruturais, ele já faz a divisão de lajes, de vigas, de pilares. Então, facilita muito o trabalho do engenheiro estrutural. Tá? Então, aqui é só apenas um fluxo para o pessoal que não tem muito conhecimento na engenharia de estruturas, só para entender o que é que acontece. Então, a gente recebe a arquitetura, a gente parte para a concepção inicial dos desenhos dos pilares na arquitetura. Isso aqui é um fluxo específico, podem existir outros, tá? Então a gente diz onde é que a gente vai ter mais ou menos pilares e a gente envia novamente isso para o arquiteto, ou às vezes o arquiteto já manda com essa concepção feita. E a partir disso vai ter a validação. O arquiteto aprovando, nós partimos para as plantas de pré-forma. A própria engenharia, né, o engenheiro sênior do escritório, ele vai validar esse projeto e a partir disso a gente corre para o dimensionamento. E aí pode entrar TQS, EBERIC, elementos finitos, o próprio F-Tool, tem gente que calcula, né, utilizando o F-Tool através de modelos, né, bidimensionais. E depois do dimensionamento a gente faz todo o detalhamento do projeto e uma validação de engenharia novamente para conferir se está tudo ok e elaboramos aí o projeto executivo e entrega ao cliente final. Então essa entrega geralmente é feita através de PDF ou então de DWG ou até impresso. Só que quando a gente começa a trabalhar com fluxo de trabalho BIM, a gente ganha alguns novos parâmetros de visualização. Então a gente pode entregar ao cliente não mais apenas em PDF, mas em PDF 3D, para o cliente visualizar o projeto dele tridimensional. O próprio IFC para a integração com outros softwares. Realidade virtual, realidade aumentada. Então são novas metodologias que começam a surgir através desse processo. Tá? E aí, claro, é um fluxo um pouco diferente do BIM para o fluxo tradicional, mas a gente ganha em termos de velocidade, de não ter que remodelar aquele nosso projeto em outras ferramentas. Então, com isso em mente, eu vou fechar essa aba. Vamos agora entender um pouco sobre alguns links interessantes. Então, para quem tiver mais interesse na parte de dimensionamento, que a gente não vai estar abordando aqui nessa sessão, né, que a gente não tem tanto tempo, no nosso site BIM Experts a gente tem a integração entre Revit, estrutura e TQS. Então, tem dois vídeos aqui mostrando todo o processo de como você organizar o seu projeto no Revit para mandar para o TQS, calcular no TQS e trazer de volta para o Revit. Então, vejam aqui esse link, tá? A gente também, para o pessoal de estruturas metálicas, tem um artigo sobre o Tekla Structures, que foi uma entrevista que a gente fez com o Rafael Rigoni lá em Campinas. Então a gente fez o curso lá de Tekla, a gente fez o desenvolvimento dessa estrutura metálica e tem muita informação para vocês aqui. E ao final a gente vai ter aqui uma entrevista bem legal com o Rafael Rigoni falando um pouco sobre o Tekla, né, e sobre algumas novidades aí para o Brasil. Além disso, temos no próprio site da TQS algumas informações adicionais, como os próprios manuais, né? Mas a gente tem em plugins, tá? A gente vai ter aqui o plugin para o Revit. Então, Revit 2018, 19, 2017, 16, 2015 e muito mais. Além disso, também temos um link sobre uma biblioteca digital da TQS falando sobre BIM. E só para vocês verem aqui o próprio site da TQS, aquele link que eu mostrei, a gente tem aí essa integração entre os dois softwares, tem algumas informações adicionais no site deles. Para o pessoal do nosso pacote ouro, tá, a gente vai ter todas as informações aqui em modelagem estrutural. Quando eu terminar esse vídeo eu vou estar fazendo upload para aqui, mas já temos uma leitura complementar, né, com o plugin do Onbox que a gente vai estar utilizando nessa aula, o próprio template de Revit Estrutura e aqui os materiais sobre o plugin da TQS, Tekla Estruturas, integração. Então está tudo aqui bem organizado para vocês acessarem. Então vamos ao que interessa. Vamos fazer a importação do nosso template. Então eu vou clicar em Arquivo, Opções, Locais de arquivo e eu vou adicionar aqui o meu template estrutural
que é aquele template que vai estar disponível lá no acesso ouro, na plataforma de membros. Então eu vou subir ele, vou clicar em OK, e agora ele vai aparecer aqui para mim, Revit Estrutura. Então vamos abrir esse template, ele vai ser atualizado, está numa versão 2017. Estamos usando aqui a versão 2019, mas a gente está enviando em 2017 para quem tenha uma versão anterior. Vamos visualizar um pouco aqui o que é que nós temos. Temos algumas plantas estruturais já pré-definidas, e como a gente vai estar nesse momento linkando um arquivo do Revit, então eu vou apagar aqui algumas plantas, alguns níveis, tá? Só para lembrar, o Renato e o Rui, eles fizeram uma abordagem de importação de arquivo CAD para fazer o lançamento da estrutura, né, da arquitetura elétrica e hidro, mas nesse momento aqui, como nós já temos um arquitetônico, vamos trabalhar com uma metodologia diferente. Então eu vou apagar aqui os pavimentos de 1 a 4, só apertar Delete. Eu vou deixar o topo, a base da fundação, nível do terreno, térreo, base da caixa d'água e topo da caixa d'água, porque eu não sei se no modelo que o Renato fez a gente vai ter esses níveis. Então, para iniciar, nós vamos aqui abrir a planta de térreo. Eu vou fechar essa vista e eu vou inserir o nosso vínculo do Revit. Então agora eu vou procurar aqui a aula do Renato, que é essa BIM Experts aula, que também já está lá no acesso dos membros, ouro. Ok, para iniciar, eu vou agora analisar os levels e os eixos, os grids. Para isso eu vou abrir aqui um corte, na verdade uma elevação, pode ser a norte, e aqui eu posso visualizar os eixos, né, que eu tenho no meu projeto, e aqui ao lado eu tenho alguns eixos do arquivo vinculado, que é esse arquivo aqui do Renato. Então eu vou analisar que eu já tenho o térreo e o nível do terreno. Então, só para simplificar e a gente entender um pouco melhor aí o nosso trabalho, eu vou apagar esses eixos aqui, que a gente já vai ter no outro link. E eu vou só deixar base da caixa d'água, porque a gente não tem aqui no arquivo do Renato. Então, eu vou apagar também pavimento 4. Vou deixar topo da caixa d'água. Não, vou apagar, porque já temos aqui também. Então, eu só tenho base da caixa d'água como um novo eixo. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na aba de colaboração e eu vou copiar, tá, esses eixos para o meu projeto, porque aí eu vou ter uma precisão maior. Então, notem que o meu projeto arquitetônico está sem a visualização de paredes e alguns outros elementos por causa de uma configuração do template, tá bom? Mas isso tudo é personalizável. Então, eu vou selecionar o vínculo, que será esse aqui, e vou selecionar copiar, múltiplo. Vou selecionar aqui com a tecla Ctrl do meu mouse, térreo, nível do terreno também, e concluir. Então agora, note que ele já me criou aqui, vou finalizar essa configuração. Note que ele já me criou aqui novos eixos com base no arquivo que o Renato tinha. Então já é uma mão na roda quando a gente tem muitos níveis, né, para trabalhar. Então agora eu tenho o topo da caixa d'água, base da caixa d'água, cobertura, pavimento superior, térreo e o nível do terreno. Então eu não quero mais visualizar esses eixos aqui. Então eu vou novamente apertar o comando VV ou VG no meu teclado. E em vínculos de Revit eu vou aqui alterar a visibilidade, não mais pela vista do hospedeiro, mas de forma personalizada. Por quê? Porque agora eu quero vir aqui nas categorias do modelo, na verdade de anotação, personalizado, e eu vou procurar aqui os meus níveis, né? Níveis. Então eu vou desmarcar níveis, e aí quando eu aplicar isso aqui, meus níveis vão desaparecer da minha vista. Então agora eu tenho só os níveis do meu projeto estrutural que eu estou fazendo aqui. Eu vou apenas salvar esse projeto como novo arquivo. Modelagem estrutural em Revit. Agora com os meus níveis criados, eu vou trabalhar para definir alguns eixos. Só que o eixo ele é definido com base nos meus pilares. Então vamos trabalhar um pouco no nosso lançamento de pilares, e aí é onde eu acho super importante a questão da concepção utilizando a plataforma Revit.
Para isso eu vou primeiramente criar as novas vistas, porque eu só tenho aqui a base da caixa d'água. Então vou clicar em vistas de planta, planta estrutural, e aí eu posso criar do térreo até a caixa d'água todas as vistas necessárias. Então eu posso abrir aqui a visão térreo, e aqui eu tenho uma vista, né, do que é que eu tenho no térreo em termos de arquitetura, aqui é o arquivo linkado, tá? E agora eu vou fazer algo interessante. Eu vou começar pela base da caixa d'água, e eu vou mudar um pouco aqui essa visualização para eu poder ver alguns elementos adicionais. Então eu posso vir em faixa da vista, e aqui é onde a gente define a altura do corte da minha visualização. No caso, eu quero ver aqui do topo da caixa d'água até a base da caixa d'água, e o corte vai ser 1,20 m, não 1,5 m, como a gente costuma trabalhar. E aí eu vou pedir aqui para fazer uma visualização ilimitada da profundidade da vista. Então agora eu posso visualizar tudo. E eu posso ver aqui a minha caixa d'água. Então, para iniciar, vamos fazer o seguinte. Vou começar de cima para baixo. Eu vou em estrutura, pilares, tenho coluna estrutural. E eu tenho aqui algumas opções, né? Madeira de lei, pilar W, concreto, coluna universal, pré-moldado. Então eu vou começar trabalhando com o pilar, seção mínima aí definido pela norma, que é o 19 por 19 centímetros. Então vamos lá trabalhar com o nosso pilar. Devido ao alinhamento, né, da minha edificação, é um caixãozinho, né, com alguns dentes, eu vou deixar um pouquinho essa caixa d'água em balanço para lá, então eu vou lançar mais ou menos por aqui o meu pilar. Lembrando que antes de lançar o pilar, eu tenho que definir aqui até onde ele está indo. Então, como eu estou na base da caixa d'água, eu não vou colocar o pilar para cima, que seria a altura. Eu vou colocar linear, que ele vai ser inserido para baixo. E aqui eu vou definir até onde esse pilar está indo. Então, eu vou lançar esse pilar até o meu térreo. Então, eu vou lançar um pilar aqui. E outro pilar mais ou menos por aqui. E aqui, para finalizar minha caixa d'água, eu vou fazer esse lançamento nos outros cantos. Note que eu estou deixando aqui um espaçamento que é geralmente recobrimento, né, de massa. Então na caixa d'água mesmo eu já vou fazer meio que um lançamento aqui por cima. Ó. Eu vou jogar mais ou menos um pilar por aqui, vou jogar um pilar aqui no outro canto, um pilar aqui no centro, aqui embaixo. Só para a gente ter uma ideia do que é que vai acontecer, tá? Eu posso pegar esse alinhamento aqui, mas eu estou vendo que já tem outras paredes correndo por aqui. A gente ainda vai ver isso com mais detalhes. Então, só lançar aqui mais ou menos num espaçamento agradável para a gente entender o nosso projeto, tá? E agora eu vou sair da minha planta da caixa d'água e eu vou abrir o pavimento térreo e eu vou abrir ao mesmo tempo o pavimento superior. Então eu posso fechar a base da caixa d'água com o comando WT no meu teclado, eu já abro os dois ao mesmo tempo, eu posso dar um zoom e eu já começo a ver alguns problemas aqui, ó. Eu fiz um lançamento e esse pilar aqui perto da cozinha ele caiu no local não tão desejado, correto? Tem outro probleminha. Aqui nessa área do espaço gourmet, a gente tem um telhado verde em cima, então eu não vou querer esse pilar aqui. Mas aí eu já consigo visualizar aqui onde é que esse pilar vai estar no pavimento superior. Então, como eu tenho esse telhado verde, eu posso tentar jogar esse pilar aqui para fora, tá? E aí ele vai seguir o mesmo alinhamento desses outros pilares para a gente construir a nossa viga. O mesmo vai acontecer com esse alinhamento de cá. Então eu vou criar um similar, CS, sempre lembrando aqui de ver até onde eu estou jogando o meu pilar. Opa. Agora eu estou no térreo, vou jogar altura, né? Vou jogar ele aqui até o pavimento topo da caixa d'água, só para a gente ver lá em cima, depois a gente vai mudar isso. Então eu vou seguir esse alinhamento e vou colocar o meu pilar mais ou menos por aqui. Lembrando que aqui fora vai ser as paredes do limite do meu terreno, tá? Então não tem problema se eu colocar meus pilares por aqui. Então agora eu já solucionei o problema aqui de baixo. Vou colocar outro pilar aqui para a gente não ter um espaçamento tão grande e não ficar econômico o nosso lançamento. Então eu tenho aqui uma distância de 4,97.
3, esse aqui está pequena, mas pela nossa arquitetura a gente tem essa pequena limitação. 4.5, então tá ok, está ali naquela faixa entre 4 e 6 metros. Esse outro pilar está com 5,43,6, então mais ou menos legal essa distância. Lembrando aí, concepção, tá, pessoal? Pergunta aí para o Dionísio, pergunta para o Lee. São os caras aí feras nessa área. Vamos focar aqui só na modelagem, por enquanto. Então eu tenho aqui outro problema já que eu identifiquei, que é no meu pavimento superior, meu pilar está no meio da minha arquitetura. Então a gente já consegue mudar ele aqui e a gente já vê como é que isso aqui vai interferir no meu projeto, no térreo. Então está relativamente ok aqui, a gente poderia fazer um acabamento aqui nessa parede para esconder esse dente do pilar. Ou até diminuir, né, a seção, então por norma você pode diminuir, desde que cumpra-se alguns requisitos para que não fique 19 por 19, né, você vai aumentar um lado. Mas vamos trabalhar com o básico aqui, só para a gente entender o fluxo completo, senão a gente não vai ter tempo. Então aqui agora eu já consigo visualizar, se a gente for lançar aqui um sistema de laje treliçada, né, aquela pré-moldada, como o pessoal costuma chamar, a gente vai ter um alinhamento de paredes coberto por esses pilares, outro alinhamento aqui, então a gente consegue colocar uma viga abaixo também. Temos esse alinhamento principal do núcleo. Aqui dá para a gente fazer alguns alinhamentos, né, encostando aí viga com viga. Temos esse pilar aqui no canto, que nós poderíamos trazer ele para o alinhamento da parede. Só que aí ele iria ficar um pouco fora, né? A gente vê que o alinhamento do térreo e do pavimento superior, eles não coincidem. Então é sempre bom, assim, em termos de concepção, juntar com o arquiteto para que a gente tente ao máximo coincidir para economizar um pouco na obra. Mas claro que prevalece aqui a arquitetura. Nesse caso, eu vou manter esses pilares, porque a gente tem alguns alinhamentos, e até que ficou ok aqui esse lançamento aqui de pilares. Vamos manter dessa forma. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou em uma vista tridimensional, vista 3D aqui, e note que ela já está pré-configurada para que a gente veja as nossas paredes de forma transparente. Para isso, eu vou só fechar aqui essas outras. Eu sempre gosto de manter só uma. E agora eu vou clicar em VV ou VG no meu teclado. E aqui eu posso selecionar todos os elementos. Eu vou desmarcar todos. E agora eu vou querer só ver paredes. Tá? Então eu vou marcar paredes. Ó, eu tenho uma transparência aqui de... Posso colocar 69%. Eu quero ver pisos também. Transparência. Eu quero ver o meu quadro estrutural, que vão ser as vigas. Eu quero ver os meus pilares estruturais. Por enquanto, só isso. Vamos ver aqui como é que está esse lançamento. E aí eu consigo ter uma visualização legal. Notem que aqui, aparentemente, esses dois pilares eles estão voando, mas a gente tem um telhado verde aqui em cima. Então, esse telhado verde ele vai estar dando um suporte aqui para que fique bonito a viga, né? Não vai ficar só passando uma viga aqui. A gente tem um telhado verde que vai cobrir isso. Internamente, nós temos aqui os pilares da base da caixa d'água. Temos esses pilares de canto. E temos alguns pilares aqui centrais que geralmente são os pilares que concentram aí a maior carga, né? São esses dois pilares aqui juntamente com esses dois. Então é isso, vamos continuar dessa forma. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todos os pilares, com exceção desses 4. E vou dizer o seguinte, esses pilares eles estão indo do térreo, tá, até o pavimento superior. Na verdade, desculpa, eu vou colocar ele até a cobertura. Poderia colocar até o pavimento superior, fazer um cintamento aqui em cima, mas vamos deixar até a cobertura. Esses dois eles vão até realmente o pavimento superior, porque eles morrem com as vigas que vão passar aqui. Tá? E esses aqui, eu poderia lançar esses pilares até o topo da caixa d'água, para que a tampa da caixa d'água tivesse sido suportada, né, por esses elementos. Então é isso, nós temos os nossos pilares e agora vamos fazer o lançamento das nossas vigas.
Para isso, a gente vai utilizar o OneBox App, que é um aplicativo aí desenvolvido pelo Thiago Almeida. Eu vou mostrar a vocês como é que a gente utiliza ele. E a gente vai fazer algumas coisas de forma manual. Então, o OneBox, ele tem várias aplicações que nos dão aqui um pouco de eficiência, inclusive outros aplicativos que o Thiago criou. O Thiago que vai estar com a gente aí no sábado, tá? Falando sobre trabalho no exterior. O Pig é um programa muito legal. Então nós vamos utilizar o lançamento de forma manual, mas poderíamos estar utilizando o OneBox através do vigas por pilares ou vigas por paredes. Ambos funcionam de forma bem similar. O viga por paredes, você seleciona uma parede e ele vai automaticamente fazer o pré-dimensionamento em uma viga exatamente acima daquela parede. Então, para lajes treliçadas, isso é muito bom. Já para o viga por pilares, você vai selecionar o tipo de viga e nas opções você pode selecionar a largura para coincidir com o primeiro pilar selecionado, ou o segundo pilar selecionado, ou uma medida fixa. No nosso caso, vamos estar utilizando aqui 14 centímetros. E para a altura, a gente pode definir o vão dividido por 10, que é exatamente como se faz o pré-dimensionamento de forma generalista das peças de concreto armado, né, as vigas de concreto armado. Então, para isso, a gente clica em criar e basta selecionar dois pilares. Então, esse pilar e esse pilar, por exemplo. E o programa já me cria uma viga que passa, inclusive encostando nesse outro pilar também, com uma altura de 55 centímetros, que é exatamente essa distância aqui, cerca de 5,5 metros. Então, dessa forma, fica muito fácil a gente fazer o lançamento da nossa estrutura, porque a gente vai selecionar os principais pilares. Posso fazer isso novamente de forma de cadeia. Eu vou mostrar agora de forma manual. Então, para isso, eu vou abrir aqui uma planta do nível superior, tá? E aqui eu vou fazer algumas alterações. Eu posso fazer uma visualização de uma estrutura de arame, só que para isso eu só vou querer visualizar os meus pilares e as minhas paredes. Então eu clico VV, não quero todo mundo. Só vou procurar aqui pilares e paredes. E a parede eu vou deixar ela com meio tom, tá? Não está aparecendo nada, então eu vou aqui agora mudar a minha disciplina para coordenação. E agora eu consigo visualizar as minhas paredes e eu não vejo ainda as minhas vigas, né? Então, desculpa, eu esqueci disso. Então, eu vou lá em quadro estrutural, porque eu também quero ver as vigas. Então, tá aqui minha viga. Eu tenho essas vigas externas, né, lançadas. E agora eu vou continuar criando novas vigas aqui. Posso usar os comandos do próprio Revit de estender. E eu posso inclusive alinhar após o lançamento. É a forma como eu prefiro fazer. Eu prefiro lançar e depois alinhar todos os itens para ter certeza que eles estão no posicionamento correto. Faltou um pilar aqui, uma viga aqui. Vamos ter uma viga aqui também. Comando trim. E agora eu vou ter aí as minhas vigas, né, do pavimento superior. Vou abrir uma caixa de corte para que a gente possa ver isso de forma mais
fácil. E agora posso ver que onde eu tenho aqui parede, abaixo disso eu vou ter a minha estrutura, a minha viga passando para utilizar aí uma laje treliçada. E aí eu posso ver que, por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho uma pequena varanda, então eu vou mudar essa viga específica. Então eu volto mais uma vez para o pavimento superior. Essa viga só vai vir até aqui. E agora eu vou criar uma viga. Na verdade, eu vou usar essa viga e estendê-la. E agora criando um similar. Usando o comando trim. E agora eu consigo alinhar da forma correta o meu item. Mais uma vez na vista 3D, eu tenho isso aqui agora corrigido. Tenho o lançamento das minhas vigas. E está aparentemente correto. Faltou só esse detalhe aqui de baixo, então eu volto lá para o meu pavimento superior. Vou procurar aqui a minha viga e estendê-la até esse ponto, assim como essa viga também. Como eu disse, esses elementos aqui eles são parte de um telhado verde, então toda essa parte aqui deverá estar coberta, né? Não vai ficar aparecendo essas vigas assim dessa forma. E eu só vi agora, né, que faltou aqui um pilar nessa região daqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa, estender para cá. Posso alinhar a minha viga com o meu pilar e corrigir a localização do meu pilar, que ele vai agora do pavimento térreo até o pavimento superior. E aqui em cima teremos uma laje, um telhado verde. E agora parece que estamos, né, com tudo ok aqui do pavimento térreo. Vamos agora continuar o lançamento das vigas superiores. Para isso, vamos utilizar uma metodologia diferente. Então, visualizando aqui o nosso modelo tridimensional transparente, nós fizemos o lançamento dessas vigas de baixo de forma relativamente manual. Agora vamos utilizar o Onbox App e utilizar o comando viga por paredes. Nessa metodologia, nós primeiro definimos a viga que nós queremos utilizar, no caso a de concreto, viga retangular, o posicionamento dessa viga, que pode ser superior, invertida, né, ou inferior, vamos manter a viga superior, as dimensões, altura fixa ou o vão dividido por algum valor, que é o pré-dimensionamento. Para esse caso, desde que a gente está fazendo como se fosse aqui um cintamento, né, da parte superior, vamos selecionar uma altura fixa para essa viga aqui de 30 centímetros, tá? Só para fins didáticos. E uma largura fixa de 14. E é importante nesse momento a gente modificar aqui abaixo. Ao invés de unir com paredes, a gente vai selecionar vínculos, porque nós estamos trabalhando com um arquivo vinculado, tá? Então nós vamos criar, mas antes disso eu vou só mudar um pouco a caixa de corte para poder selecionar apenas as paredes do pavimento superior. E eu vou, através do meu comando de visibilidade gráfica, ou VV, mudar um pouco a transparência das minhas paredes, para que eu possa ver isso de uma forma mais fácil. Então agora sim eu consigo ver todas as minhas paredes e eu vou criar uma viga acima de cada uma dessas paredes com uma altura e largura fixa. Então basta selecionar as paredes. Então eu vou começar aqui por baixo. Note que já foi lançada ali uma viga, né? Então eu começo a fazer esse lançamento.
Agora eu posso aumentar um pouco a transparência do meu projeto para que eu possa ver melhor. 60%. E eu posso clicar mais uma vez em criar e procurar aquelas que não foram criadas ainda, como por exemplo essa aqui, essa, que a gente pode alterar a altura desse cintamento. Faltou essa aqui. E por último, para finalizar esse comando, nós vamos só estender as vigas. Então aí a gente vai utilizar o comando de modificar. Vou finalizar o comando e eu posso utilizar aparar e estender elemento. Então eu posso selecionar essa face da viga e estender essa viga para lá. E eu posso continuar fazendo isso para os elementos desejáveis. É isso, como eu falei, eu não vou me ater aos detalhes aqui. Eu poderia mudar após o lançamento a distância, né, e o tamanho dessa viga. Por exemplo, transformar ela numa cinta menor e inclusive mudar o deslocamento, por exemplo, para 1 metro de altura. Se eu quisesse, aqui fica a critério, né, do projetista. Eu ainda vou criar um vigamento aqui abaixo da base da caixa d'água. Inclusive essa caixa d'água poderia não ser uma caixa d'água de concreto, poderia ser apenas uma caixa d'água apoiada nessa laje, aí a gente não ia precisar, né, de todo esse vigamento adicional, mas nesse caso vou manter como está. Aqui eu só vou duplicar, né, copiar esse conjunto de vigas alinhado com os níveis selecionados, e aí eu vou selecionar a base da caixa d'água. E aí eu posso ver que isso já foi duplicado para lá. Com isso, nós podemos só alterar os nossos pilares, né? Se eu retirar nossa caixa de corte, eu posso selecionar todos os pilares, sem contar com esses 4 daqui, ou esses 3 que não vão mudar, eles vão morrer aqui mesmo. E eu posso mandar esses pilares para a cobertura, caso eu queira. Então, esses externos. E agora nós temos vigas, pilares. Eu posso esconder aqui as minhas paredes para poder ver isso de uma forma melhor. Inclusive eu vou apagar esse cintamento de cima, tá? Só para simplificar o processo. Eu poderia aqui, para dar um reforço melhor, estender esse vigamento para cá. E nós iríamos ter aí a estrutura do projeto. Então é um esqueleto estrutural. Vamos agora fazer o lançamento das fundações. Então vejam que é bem simples, pessoal. Estou mais com foco aqui realmente no fluxo de trabalho. Então vou mostrar para vocês agora o lançamento das fundações. Para isso, vamos abrir um corte estrutural. E aqui tem um nível topo da fundação. Tá? Eu vou no meu modelo 3D também, pode ser aqui. E em estrutura eu vou procurar por fundação isolada. Tá? E aqui eu vou ter algumas opções: bloco de estaca, sapata retangular, sapata distribuída cônica. E aqui eu vou fazer uma sapata duplicada. Essa aqui está muito grande. Eu vou procurar por um diâmetro de 80 centímetros por 80 centímetros por 40, tá? De altura. Então aqui eu teria 80. Na verdade, largura 80. Comprimento 80 também. Estou fazendo um bloco padrão só para a gente entender.
L1 e B1 são as dimensões da base do pilar, no caso eu vou ter 19 centímetros. A espessura total da fundação vai ser 40 centímetros, com o H1 de 15 centímetros. Tá? Então vou dar um OK. E agora eu posso selecionar isso, né, item por item, mas eu posso clicar aqui em cima nas colunas. Então eu vou selecionar todas as colunas e ao finalizar o comando, esses elementos não são vistos porque eles estão excluídos aqui na minha visibilidade gráfica. Então eu vou buscar por fundações estruturais e vou ativá-las. Ó, tivemos um problema aqui, porque eu escrevi algum valor errado. Então vamos só visualizar aqui, ó, a espessura da fundação é 40 centímetros, tá? Eu coloquei 40 metros. Agora sim. Então eu tenho aí as minhas fundações e está faltando viga baldrame. Então vamos inserir aqui algumas vigas baldrame. E para isso eu sempre gosto de fazer também no modelo tridimensional. Então eu vou abrir uma caixa de corte. Vou selecionar só essa parte final do meu modelo, tá? E agora na visualização gráfica eu vou ativar as paredes. E eu vou desativar os pisos. Então aqui eu consigo ver todas as paredes, né, do meu térreo. E aí eu tenho algumas opções. Ou eu poderia utilizar a fundação parede, né, que eu clico nas paredes e eu já crio. Entretanto, o plugin do Onbox App, né, do Thiago, ele me dá mais mobilidade. Então eu poderia também trabalhar com vigas por paredes, só que o posicionamento agora não vai ser mais superior, vai ser inferior e as dimensões eu posso definir, né, uma altura fixa, por exemplo, 20 por uma largura fixa de 30 centímetros. E aí eu vou selecionar vínculos e vou criar. Então eu vou apenas selecionando as minhas paredes, primeiro as de contorno e de trás para frente, por uma visualização inferior. Eu vou adicionando aqui todos os meus elementos de viga baldrame. Então note como é muito simples a modelagem. Depois que a gente tem as paredes do nosso projeto arquitetônico, é basicamente realmente clicar e sair criando isso. E óbvio que a gente fica com alguns pequenos detalhes para serem consertados, mas facilmente a gente pode utilizar os comandos de modificação do Revit para fazer esses ajustes. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser fechar, né, completamente, se tiver uma rampa, a gente vai ter que alterar esse fechamento, mas nesse caso não vamos trabalhar com isso. Faltou esse aqui, então vou criar mais uma vez. Opa, criar. Agora sim. É só aqui, se for necessário também. E agora pronto. Nós temos aí as nossas vigas baldrame, tá? Inclusive aqui o cintamento da parede de divisão dos terrenos. E descendo a nossa caixa de corte, nós temos aí as nossas fundações, nós temos aí os pilares, temos as vigas. E como eu falei, bem pensando em fluxo aqui, não estou pensando nos detalhes, não estou pensando demais na concepção, mas para vocês entenderem como é que é possível a gente criar isso. E aí, claro que de acordo com cada projeto, o projetista vai dando aí os toques, né, de trabalho para refinar isso tudo. E agora, pessoal, da forma que esse projeto já está aqui, se eu quiser, eu posso, através do aplicativo da TQS, que eu mostrei lá no início, eu posso exportar
o arquivo RTK, tá? É o arquivo Revit para TQS. E aí aqueles vídeos que eu mostrei no site da BIM Experts mostram como fazer isso, mas antes eu queria mostrar a vocês o modelo analítico. Então, olha só, tem alguns pisos aqui que foram modelados de forma incorreta. Se eu escondê-los, a gente consegue ver apenas a estrutura que a gente criou, né? Isso aqui que não estava escondido era o próprio modelo analítico do piso que foi criado na arquitetura. Então a gente vai querer trabalhar só com a parte estrutural. Então esse modelo analítico ele pode ser utilizado para fins de análise, e aí nós poderíamos, através do comando analisar, inserir alguns carregamentos aqui. Então poderia ter uma carga de linha, tá? Carga de linha hospedada. Nesse caso aqui eu poderia definir quantos quilonewton-metro eu iria ter em cada um dos eixos, aqui no FX, FY e FZ, inclusive momentos também. Então, digamos, -1, eu poderia estar inserindo esse carregamento aqui, né, em todos os meus elementos. Aqui é só um exemplo, tá? Não estou preocupado com o carregamento agora, porque a gente não tem tempo para ver isso. E aí, após esse modelo analítico finalizado, nós poderíamos estar mandando isso aqui para o Robot. Existe um plugin que você consegue fazer a análise dentro do próprio Robot, que são aquelas imagens que eu mostrei no início da apresentação. Isso tudo fica para um próximo momento. Para finalizar, vamos inserir os nossos pisos, né? A gente não inseriu o piso estrutural. Entretanto, isso é bem simples de ser feito também. Voltando para a nossa vista 3D, nós já temos aqui um piso do modelo arquitetônico, correto? Então eu poderia procurar aqui o piso. Deixa eu ativá-los novamente. Deixa eu tirar só a transparência desse piso. E aqui eu poderia também estar copiando esse modelo do arquitetônico para o meu estrutural. Para isso, nós vamos novamente em colaboração, copiar e monitorar, selecionar o vínculo, e aí eu vou copiar os elementos que eu desejo. Então, para isso eu vou selecionar aqui o meu piso. Então eu posso ver que isso aqui já é o meu piso, ele já copiou. Posso selecionar esse outro piso também. Tá? E por último, esse piso inferior, que eu vou tentar aqui selecionar. Agora sim. Então eu vou concluir essa edição. E aí eu vou selecionar o piso que foi criado. Foi criado um piso genérico. Eu poderia simplesmente mudar aqui para, por exemplo, concreto moldado em loco, 22,5 milímetros. Eu poderia inclusive duplicar esse concreto para um concreto aí de 15 centímetros, tá? Então aqui eu iria alterar isso. Excluir esses dois itens. E agora eu tenho apenas um piso de concreto estrutural. E se eu quiser, eu posso esconder o meu vínculo, mais uma vez. Então eu vou aqui em vínculo de Revit, vou esconder para ver só o que eu tenho modelado no meu projeto estrutural. E agora eu tenho aí o meu piso, tenho também as minhas vigas, tenho minhas sapatas. E com isso, se eu quiser, eu já tenho algumas tabelas, por exemplo, tabela de fundação, tabela de pilar. Então eu tenho a quantidade de pilares, eu tenho os pavimentos superior, inferior, comprimento, volume, tenho o material estrutural. Tabela de vergalhão, a gente não inseriu ferragem ainda, mas vamos fazer isso em instantes. Então, o que eu quis mostrar para vocês nessa apresentação é a velocidade que você tem para fazer pequenos modelos, tá, de pequenos projetos no Revit. Então, muita gente constrói muita casa popular, muita gente constrói casas repetitivas, na qual você nem sempre tem acesso a um projeto estrutural. Então, para facilitar em termos de planejamento, para facilitar em termos até de orçamento. Então, agora nós temos os nossos pisos, né? E lembrar que quando a gente duplicar o piso, é importante ativar a função estrutural, porque só assim a gente vai ter o nosso modelo analítico ativo. Então, quando a gente só copia, isso aqui não vem atualizado por padrão. Então, deixa eu só mostrar um exemplo. Eu vou selecionar esses dois pisos, tirar a função estrutural,
mas o de cima vai se manter. Então, no meu modelo analítico, eu posso ver que apenas o piso de cima está como estrutural e vai ser exportado no modelo analítico para ele. Então, isso é importante, inclusive, na exportação para TQS e outros programas, né, de cálculo estrutural. Vou reativar o modelo estrutural e eu vou mostrar rapidamente para vocês só algumas possibilidades de lançamento de armadura, porque a gente não tem tempo. Então, no caso de você ser um profissional que não vai utilizar um programa de dimensionamento como TQS, seja lá qual for o outro, você pode sim lançar armadura aqui dentro. Você vai fazer seus cálculos aí manuais. E aqui dentro do Revit a gente tem algumas funções: vergalhão, área, caminho, área de folha de tela soldada e folha de tela soldada. Só para iniciar, eu queria falar um pouquinho sobre o recobrimento, que aqui ele vai estar de acordo, né, com a norma. Então você vai ter algumas funções aqui, 1, 2, 3 e 4, né, para viga, laje, pré-moldado. E aqui o espaçamento necessário de acordo com a agressividade, 25 milímetros, 35 milímetros e assim por diante. Então isso o Revit automaticamente ele já detecta, né, de acordo com a sua escolha. Então eu vou selecionar aqui um lançamento de área. Vamos supor que eu quero fazer um lançamento aqui de uma laje maciça. Então eu posso selecionar a minha laje e aqui ao lado eu vou selecionar qual é o tipo de ferragem que eu vou estar utilizando na armadura principal e na secundária, ou seja, no sentido principal ou na secundária. E tenho regras de layout, então eu posso dizer que eu vou ter aqui um espaçamento máximo ou então um número fixo. Tá? Então, para iniciar, a gente vai ter as camadas. A gente tem a camada de baixo e de cima da nossa laje. Então a gente tem a direção principal superior e a direção secundária superior. Eu vou só trabalhar com essas duas para a gente entender inicialmente como é que funciona. Então eu posso definir aqui que na direção principal superior eu vou ter uma ferragem de 8 CA50 com o espaçamento principal de não 30, mas 20 centímetros. No caso eu vou colocar centímetros. E a direção secundária superior, ela vai ser de 6.3. Então, 6.3 CA50 também, a cada 30 centímetros. Então, vou aplicar isso aqui e finalizar meu comando. Está dizendo que a direção principal não está especificada, então eu preciso dizer para o Revit, ó, direção principal, vou dizer, olha Revit, direção principal vai ser essa aqui, ó, daqui para lá. E agora ele já entende, certo? Então ele já colocou aqui algumas informações. E agora eu vou em uma visualização 3D mostrar isso para vocês. Então vou ativar a visualização de vergalhão estrutural. E aí deixa eu tentar selecionar aqui a minha laje, que agora começa a ter muitos elementos. E notem que agora eu tenho, né, na direção principal e secundária do topo dessa laje, aquela ferragem. Eu posso selecionar toda a ferragem. Então eu posso criar um corte aqui. Na verdade, vamos abrir um corte já existente. E eu vou dar um zoom, ativando aqui, nesse corte, a vista do vergalhão estrutural. E aí eu já posso ver que esse vergalhão ele foi aplicado na minha camada superior. Eu tenho a direção principal e tenho a direção secundária com vergalhões de 8 milímetros e 6.3 milímetros. Tá? Eu poderia fazer o mesmo processo, deixa eu voltar lá agora. E aqui eu vou mostrar outra forma. Vou selecionar o meu sistema e agora eu vou dizer o seguinte, olha Revit, eu não quero apenas a camada superior, eu quero a camada inferior também. A direção principal vai ser 10, vou aplicar. Então ele já adiciona, ó, a ferragem de 10 na camada principal de baixo. A direção secundária inferior vai ser, só a título de exemplo, 16, tá? Vamos exagerar aqui, 16. Então a gente vai ter lá a ferragem de 16. E então se eu for lá na minha tabela de vergalhões, eu vou ter essas informações. Tenho aqui diâmetros da barra, quantidades, espaçamentos, tá? Comprimento total e peso. Então a gente no momento já tem aqui mais de 1 tonelada de ferro, porque realmente eu exagerei ali no ferro de 16 só a título de demonstração para vocês. Deixa eu mostrar outro exemplo. Vamos colocar uma ferragem nessa viga, tá bom? Então eu posso abrir ali a minha
planta estrutural do pavimento superior e eu vou criar um corte nessa região, certo? Dando 2 cliques no corte, eu vou aqui mudar a escala desse corte para que eu possa ver aquela minha viga. Então deixa eu só isolar isso aqui. Inclusive isso pode ser utilizado para fins de detalhamento do projeto. E nessa viga aqui eu vou querer colocar alguns estribos e algumas barras. Então para isso eu vou clicar em vergalhão estrutural. E note que o Revit me dá algumas opções de vergalhão estrutural aqui. Isso aqui é tudo desse template, tá? Assim como todas as barras de vergalhão de fabricação nacional. Então vamos utilizar um estribo aqui de 5, tá? CA60. E eu vou escolher aqui o tipo de estribo que eu quero. Então eu vou querer esse estribo aqui no formato 22. Note que ao passar o mouse, ele já identifica o meu estribo. Ah, Arthur, tá muito grande aqui o espaçamento, né, de recobrimento. A gente pode mudar isso aqui em recobrimento. Eu posso definir qual vai ser a minha cobertura, por exemplo, 25. Vamos utilizar aqui viga, tá? Classe de agressividade 2. Inclusive já aqui está atuando, não, viga, classe de agressividade 2. Até aumentou, né? Vamos deixar isso assim, só para a gente ver como é que muda. Então pronto, já mudamos o espaçamento. Agora eu vou inserir o meu vergalhão. Então eu tenho aqui o meu estribo. Depois do meu estribo, eu vou mudar o plano de lançamento, tá? A orientação aqui, perpendicular ao recobrimento. E eu vou mudar o meu vergalhão para uma barra comum, ou então uma barra com ancoragem, certo? E aqui eu posso selecionar de uma a uma, ou eu posso criar conjuntos. Por exemplo, eu quero um número fixo de 2. E qual o ferro? Vamos usar a bitola de 10. 8. Vamos usar diâmetro mínimo, 8. Então tem aqui 2 e tem aqui 2. Vamos ver o que acontece. Vou esconder só essa barra. E aqui no meu estribo eu vou mudar, tá, a forma dele. Não vai ser um estribo único, vai ser um estribo com um espaçamento máximo de 15 centímetros ou 150 milímetros. E agora eu tenho a minha barra, a minha viga com a minha armadura, né? E isso também vai ser contabilizado lá na minha tabela de vergalhões, que também pode ser organizada de uma forma mais expressiva. Então, tenho aqui aquela ferragem de 16 do piso, tenho a ferragem de 5, de 8. Podemos criar, inclusive, a numeração 1, 2, 3, né, até como a gente quiser. E aqui são só algumas formas rápidas, tá, pessoal, para mostrar a vocês que é possível fazer isso. Existem algumas aplicações que fazem esse lançamento de forma automática, de acordo com peças. Então, eu posso lançar a estrutura do meu prédio inteiro utilizando o Revit Extensions, que é um programa que é instalado dentro do Revit, tem uma aplicação, tá, da Autodesk, e muitas outras opções de design. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre Revit Estrutura, nós temos um curso, inclusive, específico sobre isso, na BIMExpert, que vai passar por uma atualização também nos próximos meses. Então, a gente vê nesse curso, né, lançamento de viga, lançamento de paredes estruturais, inclusive com a ferragem dessas paredes, colunas, pisos, treliças, contravetamentos, sistemas de vigas, conexão estrutural, tá? Todo tipo de fundação. A questão dos lançamentos de armadura, inclusive acoplador de vergalhão, e aí as novidades, né, do próprio Revit Estrutura, que é a questão de aço. Isso aqui não está no curso ainda, mas a gente vai trabalhar aí para poder atualizar isso tudo para vocês. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de ter mostrado muito mais coisas para vocês. Realmente tem muita coisa na área de estruturas, tá? Treliça, contravetamento, a questão de aço. Dá para fazer alguns detalhamentos bem legais aqui nos arquivos de exemplo do próprio Revit. Você consegue ver alguns exemplos disso, né? Mas infelizmente a gente tem um tempo aqui muito curto para trabalhar. Então peço paciência aí ao pessoal mais avançado na área de estruturas, porque o objetivo realmente em pequenas construções é dar um start, é um início, mostrar que é possível você começar a fazer modelos, começar a integrar seus projetos com engenharia de elétrica, hidrossanitário, estrutura e arquitetura, para você ter projetos mais eficientes.
Então, relembrando que eu falei muito lá no primeiro dia, BIM é puramente comunicação. Então, a forma como você se comunica, um 3D vai melhorar muito isso, mas não é só o 3D, né? Sabemos que tem muito do técnico por trás, tem muito da questão interpessoal. Então eu espero que vocês possam iniciar nessa área, e se vocês precisarem, tem alguns vídeos aí no canal da BIM Experts, tá? A gente está aí sempre disponível por e-mail também. Então agradeço bastante. Foi um prazer estar com vocês hoje e a gente se encontra amanhã. Valeu!